Oi, meus queridos, aqui é a professora Suzana e hoje a gente vai ter uma videoaula sobre os estados físicos da matéria e as suas transformações. Esse assunto aí é um velho conhecido de todos vocês, porque vocês já estudaram quando eram, sei lá, quinto ano e novamente quando foram nono ano. Eu acho que mais ou menos nessas duas séries vocês viram estados físicos da matéria. Não é algo novo, né? Mas agora a gente vai fazer aquela revisãozinha aprofundando o conteúdo para a química de primeiro ano, certo? Não tem tanta novidade assim, mas alguns detalhes vão ser acrescentados a esse conhecimento. Então, quando a gente começa a falar dos estados físicos da matéria, a gente percebe que a matéria ela pode apresentar os estados físicos diferentes sem alterar a substância que compõe. Então, por exemplo, eu encontro a água na forma de gelo, encontro a água na forma de líquido e eu encontro a água na forma de vapor. Independente da forma que eu encontre ela, gelo, líquido ou vapor, eu vou saber que ali é a substância H2O, que ela não sofreu alterações só porque está numa apresentação física diferente, certo? Então, esse tipo de estado, ele não altera a substância, o composto químico. Ele altera só a aparência que aquele composto está sendo apresentado, podendo ser três estados que a gente vai estudar, né? O estado sólido, o líquido e o gasoso. Bem, esses estados, eles estão relacionados diretamente à agitação das partículas que integra a substância. Nesse desenho aqui, dá para a gente perceber, né, nesse zoom dado, que o estado sólido, ele apresenta as partículas bem unidinhas, com pouquíssima agitação, porque essas partículas estão com a baixa de energia térmica, então elas estão pouco agitadas. Isso faz o quê? As partículas não estão trocando de lugar. Elas estão cada uma fixa no seu lugarzinho, dando então todas as propriedades que a gente conhece dos sólidos. Já quando a gente vê aqui o desenho do estado líquido, percebam que as partículas estão um pouco mais distantes umas das outras, porque elas estão mais agitadas. Então, quando elas estão mais agitadas, elas começam a trocar de lugar entre si. Então, uma vai para um lugar, a outra vai e ocupa aquele lugar que saiu uma e por aí vai. E elas estão o tempo todo se movimentando, porque já possuem um pouquinho mais de energia e faz com que elas comecem a se movimentar entre elas. Mas quando vai para o estado gasoso, vejam como as moléculas ali, elas estão separadas umas das outras, porque existe uma intensa agitação, fazendo com que as moléculas elas nem fiquem mais tão próximas assim. Elas fiquem realmente bastante agitadas e separadas umas das outras. Então vamos estudar agora separadamente cada um desses estados. Quando a gente vê o estado sólido, esse é o estado que a gente sabe que as coisas são duras, né? Existem resistência, existem algumas propriedades, por exemplo, a forma, o volume delas são definidos, a massa é definida. Então a gente consegue identificar muito bem o que é um sólido. Por exemplo, a gente pode dizer que uma pedra é um sólido. Eu posso dizer que o celular que vocês estão usando, o computador que vocês estão usando para ver essa videoaula, boa parte dele, quase que 99% do que compõe ele, está no estado sólido, se não 100%, né? Depende aí do ponto de vista. Então, depende do ponto de vista nada, né? Depende só do tipo de tela que você está tendo aí para acessar esse material, só da tela. O resto tudo está em estado sólido. Então, a força de atração entre as partículas no estado sólido, ela é muito intensa, porque essas partículas elas estão muito próximas umas das outras, elas mantêm o que a gente chama de coesão e elas têm pouquíssima agitação. Na verdade, está tudo interligado. Já que o estado sólido é aquele que apresenta uma taxa de energia normalmente mais baixa para o tipo de material, a agitação das partículas ela é muito baixa, fazendo com que essas partículas fiquem paradinhas. Como elas ficam paradinhas, existe uma atração entre elas que faz com que elas fiquem unidas. E ao ficarem unidas, muito próximas umas das outras, elas mantêm isso que a gente chama de coesão,
fazendo com que o material, então, apresente forma e volume definidos, certo? Quando a gente vai para o estado líquido, quando a gente vai analisar o estado líquido, a gente percebe que ele tem massa também, tem volume fixo. Um copo de água tem aproximadamente 250 ml, ele vai ter sempre 250 ml. Mas o volume, né, perdão, o slide aqui está errado, né? Massa e volume fixo e forma variável, tá? Esqueçam aí, esse volume variável é forma variável. Então, as partículas, elas estão mais distantes umas das outras, né? E a força de atração entre elas já não é tão intensa assim. Por quê? Elas possuem uma vibração, elas possuem uma agitação. E esse movimento que elas acabam fazendo, trocando uma de lugar com a outra, faz com que a forma dela possa ser modificada. Então, se eu coloco um líquido dentro de um copo, ele vai ter a forma que o copo possui. Se eu posso colocar um líquido dentro de um jarro, todo desenhado, ele também vai adquirir todo o desenho daquele jarro, certo? Porque os líquidos, eles têm forma variável. Então, eles adquirem a forma do recipiente. Já quando a gente vai para o estado gasoso, a gente percebe que nesse estado a massa é fixa, mas a forma e o volume são variáveis. Por quê? O estado gasoso, ele possui uma intensa agitação. Então, como eles estão muito agitados, não há uma força de atração entre elas, né? Existe uma intensa agitação que faz com que a coesão seja perdida, certo? Fazendo com que o gasoso ele não possua nem a forma, nem o volume definido. Então, um gás, por exemplo, ele ocupa todo o espaço do recipiente. Eu posso ter pouco gás ou muito gás. Ele vai estar tão agitado que ele vai bater na parede do recipiente para todos os lugares. E é por isso, por exemplo, que a maioria dos gases ele se dispersa na atmosfera. Então, rapidamente ele vai se dispersando e se diluindo. Por exemplo, graças a Deus para algumas coisas, né? Quando alguém solta um peido, por exemplo, aquele cheiro desagradável, ele aos poucos vai diminuindo. Por quê? Porque a atmosfera está no estado gasoso e o cheiro também é devido a alguns gases eliminados pelo corpo. Então, esse gás começa a se agitar entre os gases da atmosfera e ele começa, então, a se diluir, né? Ele vai se distribuindo. Graças a Deus, os gases são agitados, né? Porque se fosse um outro tipo de estado, esse cheiro continuaria no mesmo ambiente, né? Se, por exemplo, esse mau cheiro produzido pelo nosso intestino fosse no estado líquido, por exemplo, ficaria lá o cheiro desagradável. É o que acontece quando uma pessoa urina em algum lugar, né? O cheiro desagradável continua. Isso não é muito agradável, né? Então a gente vamos agradecer o peido ser um estado gasoso. E o que acontece? Estado sólido, líquido e gasoso, ele é completamente mutável, ou seja, eu consigo transformar um material do estado sólido para o estado líquido, do líquido para o gasoso e também ao contrário. Consigo fazer que um gasoso vire líquido e que um líquido vire sólido. Consigo até fazer com que um sólido vire gasoso e que um gasoso vire sólido, né? Pulando aí o estado líquido. Para isso, o que é que eu preciso? Algumas coisas podem alterar isso. A principal delas é a temperatura. Aumentando a temperatura, eu estou fornecendo mais energia térmica. E com esse fornecimento de energia térmica, eu posso fazer com que as partículas se agitem mais ou, diminuindo a oferta de calor, eu posso fazer com que essas partículas se agitem menos. Então, está aí um dos indicativos. Quanto mais calor, mais agitadas são as partículas. Quanto menos calor, menos agitadas são as partículas. E o que determina uma passagem de um estado físico para o outro? É os pontos.
ponto de fusão e ponto de ebulição. O ponto de fusão, ele é a passagem, né? Ele fica entre o estado sólido e o estado líquido. Quando o material está numa temperatura inferior ao ponto de fusão, ele vai ser encontrado no estado sólido. Quando um material está numa temperatura superior ao ponto de fusão, então ele não está mais no estado sólido, tá? Ele pode estar no estado líquido ou pode estar no estado gasoso. O que é que eu vou precisar saber para saber disso? O ponto de ebulição. O ponto de ebulição, ele fica exatamente entre o estado líquido e o estado gasoso. Se a temperatura ela for inferior ao ponto de ebulição, ele pode estar líquido. Se ela for superior ao ponto de ebulição, ele é encontrado no estado gasoso. Então, vamos observar aqui esse diagrama. Vamos considerar aqui o estado sólido. Então, vamos ver aqui, estado sólido. Se eu quero passar do sólido para o líquido, eu preciso acrescentar uma temperatura que passe do ponto de fusão do material. Vamos tomar, por exemplo, a água, que é o que está aqui na nossa representação. Considerando a água sólida e considerando a água líquida, eu quero passar do sólido para o líquido. O ponto de fusão da água é de 0 graus Celsius. Então, considerando um cubo de gelo, ele pode estar a menos 1 grau, a menos 2 graus, ele pode estar até 0 graus Celsius. Se eu aumento a temperatura para, por exemplo, 1 grau Celsius, o que vai acontecer? O sólido vai sofrer fusão, porque 1 grau Celsius é superior a 0. 0 é o ponto de fusão, então o sólido passou para o estado líquido. Então, sofreu o processo de fusão, passagem do sólido para o líquido. Então, se eu continuar fornecendo calor, se eu continuar aumentando a temperatura, eu posso chegar no limite do líquido para o gasoso, que para a água o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então, se eu começo a aquecer a água até que ela chegue a 100 graus Celsius, seu ponto de ebulição, a água vai sofrer o processo de vaporização e vai passar para o estado gasoso. Então, todas as vezes que uma temperatura estiver acima do ponto de ebulição, o material vai estar no estado gasoso. O contrário também pode acontecer. Eu posso diminuir a temperatura. Então, se eu pegar a água que está a 100 graus Celsius, no estado gasoso, e diminuir a temperatura do ambiente para 30 graus Celsius, essa água vai se liquefazer ou se condensar, transformando-se novamente em líquido. E se eu diminuir mais a temperatura e abaixar essa temperatura para abaixo de 0 graus Celsius, o ponto de fusão, esse líquido, essa água, vai se tornar sólido. Então, daí eu tenho a questão da passagem dos estados físicos. E se isso acontecer de forma a pular um estado? Se eu for do sólido direto para o gasoso, ou do gasoso direto para o sólido, eu chamo isso de sublimação. A sublimação é pular o estado líquido. Então, do sólido passa direto para o gasoso, do gasoso passa direto para o sólido. Um material muito conhecido que sofre isso é a naftalina. Aquelas bolinhas fedorentinhas que a gente coloca nos guarda-roupas, nas gavetas, para evitar traça, fungo, né? E até algumas pessoas evitam baratas também, né? Coloca para evitar barata. Ela sofre sublimação. A gente compra as bolinhas no supermercado, né, na forma sólida. Quando a gente coloca nos armários, elas vão diminuindo de tamanho, diminuindo até desaparecer. Ela não entra em fusão, ela sublima.
ela passa diretamente do sólido para o gasoso. Tá? Então, quais são as características? A fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. A fusão ocorre quando a temperatura está passando do ponto de fusão. Se a temperatura em questão ela for maior que o ponto de fusão, o sólido virou líquido. A solidificação é a passagem do estado líquido para o sólido. Né? É quando a gente diminui, então, a temperatura para baixo do ponto de fusão, tem uma temperatura mais alta que o ponto de fusão, e eu diminuo ela. Diminuindo a temperatura, o líquido passa para sólido. O processo de vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso, e ela pode ocorrer de 3 formas. A evaporação, que ela ocorre lentamente em uma temperatura baixa, mas ela é lenta. A calefação, que ela ocorre rapidamente com uma temperatura superior ao ponto de ebulição. E a ebulição, que ela ocorre quando eu forneço calor suficiente para ela chegar ao seu ponto de ebulição, certo? E temos também o processo de condensação ou liquefação, né? Que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, né? Eu posso chamar tanto de condensação como de liquefação. E tem a passagem da sublimação, que é a passagem do estado líquido diretamente, aliás, do estado sólido diretamente para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido, certo? Gente, é isso aí. Pessoas que ainda tiverem dúvidas sobre os estados físicos da matéria, as mudanças de estado físico, né, pode mandar aí um WhatsApp no grupo que tem os professores e os alunos, aquele grupo normal, criado desde o início do ano, que eu vou respondendo, tá certo? E qualquer coisa, também tem o Instagram, @bio_Suzana, em que eu tô respondendo perguntas também, certo? Beijo pra vocês, até a volta às aulas e tchauzinho!